Estamos numa época muito especial na nossa nação. Tem, pastorzão. E eu costumo dizer que este é um tempo de desafio. O tempo em que a nação se prepara para celebrar a carne. E nós nos reunimos para celebrar o Espírito. Não tenho dúvida que muitas coisas que estão acontecendo em nossa nação, elas estão acontecendo por força da ação da própria igreja. Mas ainda entendemos que a igreja do Senhor Jesus carece de muita maturidade na área espiritual. Nós vemos noticiários que colocam pastores, por exemplo, envolvidos em assassinato, pastores envolvidos em contrabando de arma, pastores envolvidos em tráfico de drogas. Estão envolvidos com essas coisas e domingo estão no púlpito da igreja. Claro que estão provocando um embate direto contra o próprio Deus e irão experimentar das consequências das escolhas que estão fazendo. Separar a igreja para uma imersão no Espírito em dias em que Satanás haverá de sentar no trono dele, que esta nação tem reservado nestes dias chamado Carnaval, é um desafio para a igreja e é um desafio para o nosso discernimento e entendimento do que significa guerra espiritual. Estes dias são dias em que muitos que estão caminhando na igreja, estão iniciando sua vida cristã, ou muitos que têm uma vida cristã promíscua, estarão perdendo a guerra para o inferno. É preciso entender que a nossa guerra, a nossa batalha, que se dá no campo do espírito e que tem reflexos no campo natural e físico, onde vivemos, ela passa, ela transita pela nossa mente. E nestes dias, o apóstolo Wagner, quando separou este evento, ele nos posicionou, tanto a mim quanto o apóstolo Marcos Dantas, o apóstolo Iraquitã, um mesmo tema, que é batalha na mente, batalha espiritual na mente. E eu, como fiquei por último, talvez repita alguma coisa que eles já falaram, porque nós vamos bater na mesma tecla. Claro, a Bíblia ela é rica de passagens, exemplos, mas, além da palavra, nós temos aquele que testifica em nosso espírito, o Espírito Santo de Deus, que é aquele que revela algo para esta noite. E foi exatamente a partir daí que nós pensamos acerca do que define uma conquista, uma vitória ou uma derrota em meio à batalha espiritual que vivemos. As nossas escolhas, as nossas atitudes promovem novos resultados. Novas atitudes, novos resultados. Isso tudo passa pela nossa mente. A mente é o grande campo de batalha, já dizia Joyce Meyer no seu um dos seus livros. E é exatamente pensando nesse campo de batalha que é a nossa mente, que nós vamos passear hoje em cima dessa temática. Como guardar a nossa mente, proteger a nossa mente, para que as atitudes que temos que tomar, que temos que escolher, sejam aquelas que vão proporcionar crescimento na nossa vida pessoal e na nossa vida espiritual. Eu quero ler
Pastor Ricardo, eu te atendi, mas não vou poder falar com você que eu estou pregando nesse instante. Graça e paz. Na hora que eu estava abrindo aqui o texto, Pastor Ricardo é o líder no estado do Rio de Janeiro do Ministério Videira. E provavelmente o que tem para falar comigo quando ele me liga é algo muito importante. Mas eu toquei o dedo aqui e abriu eu bati exatamente para receber ligação. Ficaria difícil desligar no... Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero começar exatamente a partir deste ponto. Eu não vou usar não, vai me ajudando aí que eu fico mais despreocupado. Pode passar. Estamos vivendo um momento espiritual quando conceitos de batalha espiritual revelam que nossa mente está em meio a uma luta ou guerra espiritual. A conversão nos leva a uma fase de transição da mente. Antes de pular, deixa aí. O texto que eu acabei de ler, que está em Coríntios, 1 Coríntios 14, verso... 1 Coríntios 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto, o apóstolo Paulo está falando exatamente para aqueles que passaram por uma transformação, onde a mente natural, antes da conversão, era uma mente que se subordinava a determinados prazeres, atitudes e escolhas, que eram aquelas que estavam em consonância com as propostas do diabo, as propostas do mundo, as propostas do pecado. E aí o indivíduo que está tendo a sua mente conduzida dessa forma, ele não consegue estabelecer parâmetros de mudança, de escolhas novas que vão gerar, na realidade, resultados novos, porque a caminhada dele está no campo natural. E no campo natural, quem opera é Satanás. Entendamos que Deus opera no campo espiritual, trazendo reflexos para o campo natural. Mas quem caminha só no campo natural e não tem discernimento das coisas espirituais, aqueles que caminham ficam exatamente à mercê do controle de Satanás que age no natural. Quando nos convertemos, há um processo de mudança que acontece exatamente na mente. Deus, sabendo que a mente humana no campo natural é controlada pelos desejos da carne e pelas propostas que Satanás coloca diante de nós, chamadas pecado, Deus promove uma cirurgia onde ele implanta nesta mente caída e natural a mente do seu filho Yeshua. Então diga para quem está do seu lado, a minha mente é de Cristo. A mente natural, ela é transformada, porque outra é transplantada para a nossa mente natural. E essa mente é a mente de Cristo. A mente de Cristo é infindável. Não há fim. Por isso que no verso diz que quem pode examinar, prescrutar a mente de Deus? Ela é insondável. E aí Deus disse que aquele que está nele tem a mente de Cristo, ou seja, ele nos dá a mente do seu Filho, aquele que era um com o Pai. A capacidade que nós temos de usar a nossa mente para atitudes certas, escolhas certas, é o grande desafio que temos nesta fase que entramos após a conversão. Vamos então ver alguns exemplos. Olha esse texto de Colossenses, que texto poderoso. Aqueles que saem do império das trevas são transferidos para o reino da luz. Jesus é a cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1,18, e seus súditos gozam de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais
em Cristo. Vamos ficar com o texto de Colossenses 1,13 para destacar aqui. Aqueles que saem do império das trevas são transferidos para o reino do Filho. Em outro texto vai falar que nós saímos do reino das trevas para o reino da luz. Então, entenda-se como o reino da luz, o reino do Filho. O que Paulo está dizendo é que todos nós passamos por uma transição. Quando, até para entendermos o que é conversão, quando nascemos, começamos uma caminhada de vida no natural. Mesmo que você nasça filhos de pais cristãos, você vai caminhar inicialmente no campo natural. Só quando se tem o discernimento, que para os judeus é no Bar Mitzvah, quando os 12 anos se completam e se comemora o 13º, é que este pré-adolescente tem a autonomia diante de Deus para fazer as suas escolhas espirituais. A igreja evangélica no Brasil tem posturas diferentes com relação à idade. Entende-se que é aquela em que a criança já tem noção de certo e errado e das suas consequências, como também das suas recompensas. E isso é psicologicamente, pedagogicamente falando, é um mistério. 7, 6, 10. Eu fui batizado aos 7 anos de idade. A pastora Natália, minha filha, foi batizada com 6. E ninguém abriu mão do seu chamado, nem abandonou o seu arado. Quando que se estabelece a maturidade para isso? É algo muito pessoal. Isso deve ser muito bem definido no início, quando ainda se é criança, entre a relação entre criança, seus pastores e seus pais. Os pais são os principais personagens para darem o testemunho da maturidade de seus filhos quando da submissão à conversão e também ao batismo. Aliás, a conversão ninguém interfere, nem pai. A criança sabe o momento que tem que tomar, mesmo sendo criança. Mas voltemos. No início, a caminhada, então, mesmo nascendo na igreja, mesmo pais cristãos, a caminhada, ela acontece no campo natural, até que haja conversão, que precisa ser manifestada, como qualquer outro. A mesma caminhada de uma criança no campo natural, depois que nasce, é também do adolescente, do jovem, do adulto, do ancião, antes da conversão. Ele caminha no campo natural. Quando há conversão, o que é conversão? No grego, a palavra conversão quer dizer volta completa. Na realidade, eu caminho, como Jesus disse para Nicodemos, para um novo nascimento. Por isso a ideia de voltar e nascer de novo. A palavra conversão quer dizer isso. Eu estou caminhando no mundo natural, dominado pelo pecado, pelos desejos da carne, controlado, mesmo que não saiba e não entenda, mas controlado pelas articulações e artimanhas de Satanás. Houve um momento que eu conheço a Cristo. Esse momento me impactou, então eu tomo uma posição, eu quero servir a Cristo, eu faço essa escolha. É uma escolha produzida pelo ouvir da palavra de Deus. Esse ouvir da palavra de Deus vai produzir fé, mas isso vem através do reconhecimento que sou pecador e preciso mudar. Esse reconhecimento aciona a minha mente, e quando aciona a minha mente, eu faço a opção em seguir Jesus Cristo, eu dou meia volta. Isso é conversão. E eu caminho em direção ao novo nascimento. E agora, não mais controlado pelos desejos da carne, mas pelo Espírito. É nesse momento que eu ganho a mente de Cristo. Mas essa fase é uma fase em que nós iremos transicionar até chegarmos à estatura do varão perfeito, como diz Paulo na carta aos Coríntios. E essa estatura do varão perfeito quer dizer,
dei meia volta, vou caminhar agora, não mais na carne como estava caminhando, porque agora minha mente é de Cristo, eu me converti nessa caminhada que eu estou agora construindo na minha vida. Eu entendo que quem me controla não é mais ou não são os desejos da carne, mas são justamente os argumentos do Espírito Santo usando a minha mente. E eu preciso fazer escolhas. A vida continua para todo mundo. Os mesmos desafios que o ímpio tem, o justo tem. O perdido tem, o salvo tem. E nessa caminhada, como diz o texto, aqueles que saem do império das trevas são transferidos para o reino do Filho. Nessa caminhada de transferência, onde eu sou tirado das trevas e sou levado para o reino da luz, para o reino do Filho, eu sou desafiado na minha mente. Presta atenção. Eu caminhava no mundo natural. E aí no mundo natural, enquanto eu caminhava, quando uma mulher dava em cima de mim, a minha posição era carnal. Quando aparecia uma vantagenzinha financeira, mesmo que tivesse que pisar em cima de uns 3 lá no trabalho, a minha ação era carnal. Quando a polícia prendeu com documento atrasado, eu mostrei 100zinho na carteira, porque o meu procedimento era carnal. Eu não sou controlado pelo Espírito. Eu sou controlado por uma mente perversa, pecaminosa, diabólica, carnal, que deseja coisas carnais. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas quando eu me converto, sou tirado de um reino e colocado em outro reino. Mas os desafios vão continuar. E nessa caminhada, que é uma caminhada de transição da mente, o justo vai sofrer o ataque de uma mulher. Mas ele vai agir com a mente do mundo ou a mente de Cristo? Escolhas certas, atitudes certas, resultados novos, atitudes novas, resultados novos, atitudes certas, resultados certos. Atitudes certas, escolhas certas, recompensas certas. Eu sou desafiado nessa transição. E o que é mais fácil escolher? Todo mundo sabe, mas ninguém quer responder. É fazer aquilo que a carne já fez um dia. Vovó dizia assim: ninguém erra o caminho quando faz o caminho de volta. Por quê? Porque o caminho de volta você já passou por ele. Quando você está nessa rota de transição, vai ser, por isso que o Tiago fala, vai ser provado. Por que vai ser provado? Porque virão os mesmos desejos, as mesmas tentações, e agora essas tentações Deus transforma em provações, porque se você tem a mente de Cristo, você vai crescer e precisa crescer na fé. E é vencendo cada batalha dessa que você vai se fortalecendo na sua relação com Deus. Vamos lá. Apóstolo Wagner disse que eu só tenho meia hora? Só se acontecer milagre hoje. Precisamos tomar cuidado com nossa mente. Nossos pensamentos influenciam nossas atitudes. Nossos pensamentos e nossas intenções podem tornar nossas atitudes puras ou impuras, boas ou más. Quando renovamos a mente, ficamos mais cheios da graça e das bênçãos de Deus. Pode ir. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algum dos pregadores já usou esse texto? Eu, quando eu separei esse texto e colei no slide, eu falei assim, eu sou o terceiro. É muito difícil eles já não terem passado por aqui. Porque quando fala de mente, de batalha espiritual na mente, primeiro,
o autor que mais vai trabalhar os princípios de batalha espiritual é o apóstolo Paulo. Quem mais escreveu livros do Novo Testamento, nas suas cartas, e quem mais dedicou textos escritos para justamente tratar de batalha espiritual. Então, nós vamos ver Paulo em várias de suas cartas, ele dando lugar de destaque, de importância, claro, o Espírito falando por Paulo, sobre este tema. E quando se fala de batalha espiritual e se entende que todo o processo começa na mente, Paulo vai, nessa carta aos Romanos, vai destacar exatamente a importância de nós termos nessa transição do natural, agora com a mente de Cristo, para o espiritual, esse processo de renovação. É por isso que as provas, as tentações, as guerras, elas continuam, mesmo no processo de conversão, mesmo agora com a minha mente, sendo uma mente de Cristo, porque eu ganhei isso, foi graça. Graça é dom imerecido, presente que você recebe sem merecer presente. Deus te deu, pronto, ponto final, acabou, encerrado. Agora, o que eu vou fazer com essa mente de Cristo, que me foi dado pela graça? E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nesse processo, escrevendo aos crentes de Roma, porque os crentes de Roma eram carnais toda a vida. Eles tinham lá uma festinha que acontecia, e aquele povo gostava de comer que... Todo mundo gosta, mas eles gostavam demais. Eles gostavam tanto de comer, que quando estavam empanturrados nas suas festas, eles iam para um lugar, um lavabo, e lá tinham as mulheres de dedos compridos. Vou fazer a cena, mas não tem nada a ver com a cultura de hoje. Pegavam esse dedão do meio, que era o mais comprido, já é o mais comprido da mão, mas as mulheres contratadas para esse serviço eram mulheres que eram contratadas pelo tamanho dos dedos. E esses homens iam então, geralmente eram homens, iam então para esse lavabo chamado vomitório. E elas então enfiavam o dedão na goela, eles colocavam para fora e voltavam para a cumilância. Você já leu alguma coisa sobre glutonaria na Bíblia, não já? Era esse povo, os romanos. Eram dados à carnalidade em alta escala. É para eles que Paulo está escrevendo, não para os carnais, mas para aqueles que haviam passado pelo processo de conversão. E aí Paulo está dizendo para eles, nesse processo em que vocês foram tirados das trevas e foram colocados no reino do Filho, vocês precisam renovar o vosso entendimento. Para que vocês possam se encontrar com três coisas. Primeira, a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus. Você quer se encontrar com a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus, é preciso caminhar nessa transição. Você que já tem a mente de Cristo, é preciso caminhar renovando a mente todo dia. Mas quando que você renova a mente? Exatamente quando nessa caminhada vem uma proposta que te lembra o desejo da carne, que te lembra o pecado. E aí quando você está diante desta proposta, a sua mente tem que ser renovada. É onde você vai fazer a sua escolha. É onde você vai tomar agora uma nova atitude. Se você não renovar a mente, o que é renovar? É duas vezes. É de novo. É algo que é novo de novo. Novo, renovar. Porque você já tinha uma mente. Era natural. Agora você tem outra mente, que é a mente de Cristo. Então, nesse processo que você está fazendo de caminhada, de conversão, de transição do mundo das trevas para
o mundo, o reino do Filho, você precisa usar a outra mente, a renovada, a outra mente, não a primeira, a natural, mas aquela que é de Cristo. Está dando para entender? Pode dizer amém? Vai. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, finalmente é Paulo que escreve, tá? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí aqui Paulo dá um conselho à igreja de Filipos, aos crentes de Filipos que estão nessa transição. Como que eu preparo a minha mente, como que eu treino a minha mente para as escolhas certas? Como que eu treino a minha mente? Como que eu educo a minha mente para nesse processo de caminhada após a minha conversão, onde eu fui tirado do reino das trevas e colocado no reino do Filho, como que eu educo a minha mente para que os resultados sejam resultados benéficos para mim, positivos, de bons resultados, de excelentes recompensas? Aí Paulo vai dizer, ele vai dar alguns exemplos. O que é nobre, verdadeiro, correto, puro, amável, boa fama, se houver algo ainda de excelência e digno de louvor, e há, Paulo diz, coloquem a mente de vocês nestas coisas. Então, é um exercício. O que nós fazemos com nossa mente é um exercício. Assim como eu e Verônica voltamos a caminhar, né, fazer nossas atividades físicas. E hoje eu disse para ela, não aguento não, minha batata da perna está toda dura. 3 dias só caminhando. Eu sei que eu vou continuar e daqui a pouco a batata da perna não fica mais dura. Porque é uma questão de exercitar. A mente precisa ser exercitada debaixo desses princípios. Por que quando eu entro no meu carro e dou partida no meu carro, a primeira coisa que eu ouço no meu carro, ou está na melodia, ou está na El Shaddai, ou está com pendrive, ou um DVD de Israel que já está quase furando de tanto que ele toca. Por quê? Porque a minha relação, a relação da minha mente comigo, vem através daquilo que está ao meu redor, do mundo exterior. E o mundo exterior se comunica com a minha mente através dos 5 sentidos. Paladar, olfato, tato, visão e audição. O que eu ouço entra na minha mente. O que eu vejo, onde eu coloco os meus olhos, entra na minha mente. O que eu toco, entra na minha mente. Onde eu piso, minha mente guarda. O cheiro guarda memórias que ficam arquivadas na nossa mente. Da mesma forma o paladar. Os sentidos exercem exatamente o papel de comunicação entre o mundo exterior e a minha mente, quem eu sou. Então, como eu vou entrar num carro e dizer que a música de Roberto Carlos, meu Deus, fui lá atrás, o cara já está quase morto, mas que a música de Roberto Carlos, ela é boa de se ouvir, ela pode ser até boa de se ouvir, mas ela está entrando e sendo guardada e acumulada na minha mente. Paulo está dizendo aqui, ouça o que é digno de louvor. Ou você acha que esses cantores, eles cantam alguma coisa que é digna de louvor? Eu não posso emprestar o meu ouvido para isso.
puro. Tudo que é de boa fama. Olha só, tem coisas que a gente vai escolher se a nossa mente vai, se eu vou dar tempo, abrir a minha mente, ouvir ou falar, principalmente ouvir ou ver alguma coisa que eu preciso considerar se é de boa fama. Certa vez, um discípulo chegou para o filósofo Sócrates e disse para ele: Sócrates, tem uma bomba para te contar. É mesmo? Sim. É de uma pessoa amiga sua. É mesmo? Se prepara aí, Sócrates. Tudo bem, mas antes de você me contar, eu posso fazer algumas perguntas? Eu disse sim. O que você vai me contar acerca dessa pessoa é de boa fama? Vai me acrescentar algo à minha mente? O que você vai me contar dessa pessoa, você tem absoluta certeza que é verdade? Quando ele fez a terceira pergunta, ele já estava, não, Sócrates, não tem mais nada para falar com você. Porque nós precisamos considerar, através de um juízo de valor, aquilo que é de boa fama e o que não é de boa fama. E às vezes nós emprestamos nosso ouvido para ouvir coisa. Hoje nós vivemos na época onde o poder é determinado pela capacidade de comunicação. Me lembro quando eu comecei na década de 80 dando aula, e eu dava aula para uma turma de antigo segundo grau, no Colégio Dom Helder, e eu dava aula de geografia econômica, era uma turma que estava sendo preparada, era terceiro ano, que se preparava para o vestibular. E eu lembro que naquela ocasião o boom era o sistema capitalista. Havia ainda uma crise muito grande, uma disputa entre o mundo partido em duas áreas, em dois campos econômicos, né, que era o capitalismo e o socialismo. Mas o socialismo foi se desintegrando. E naquela época, eu lembro de um livro que foi lançado, de geografia econômica, e o autor dizia: a próxima era será a era da comunicação. E na era da comunicação, aqueles que detiverem o poder da comunicação serão os mais poderosos no planeta. E ninguém deu muita bola, até que surgiu o Bill Gates aí e bum. E a gente vê que as maiores empresas do mundo, elas estão associadas, se você tirar a questão do petróleo, que é um combustível fóssil renovável, não renovável, você vai cair exatamente nas empresas da área de comunicação. São as que mais faturam. Não tem crise para elas. Venezuela está enterrada numa crise porque 98% da sua economia é baseada na exploração do petróleo. Toda a economia praticamente depende do petróleo. Aí, de 2014 para cá, começou a ter uma queda do petróleo no mundo, a economia da Venezuela foi lá para o chão. Mas vai ver quem mexe com WhatsApp, quem mexe com Facebook, como que não estão ganhando dinheiro na Venezuela. O poder da comunicação. E esse poder passa e desafia as nossas mentes todos os dias. O que eu ouço, o que eu leio, eu estou emprestando à minha mente. E digo mais, Satanás tem gerado, através da comunicação, algumas brechas. E isso tem levado muitos cristãos a comportamentos equivocados. Como, por exemplo, mentir.
alguém posta no grupo lá: irmãos, gostaria que orasse pelo meu tio, está doente, está internado na UTI. Aí todo mundo bota a mãozinha junto, mas ninguém ora por ninguém. E alguns ainda falam assim: estou orando. Eu, quando recebo alguma coisa assim, é na hora, porque eu sei que se não for na hora, eu vou cair na mentira. E em alguns casos, eu oro no áudio e passo para a pessoa na hora que chegou a mensagem ou que eu li a mensagem. Aconteceu até um caso com um pastor lá de Nova Iguaçu, que quando eu mandei a oração, ele foi e me respondeu: apóstolo, o senhor entendeu errado, não sou eu não, é fulano de tal que encaminhou para mim, eu encaminhei para o senhor. Eu falei assim: mas ué, rapaz, você colocou aqui como se fosse a sua mãe, mas a mãe de outro. Bom, eu orei pela sua, então. Até o cuidado na hora de você encaminhar alguma coisa, se você não encaminha dizendo a fonte, você está mentindo. Porque quem está recebendo está achando que é com você, aquilo não é. Ou você faz igual um amigo meu, bispo aqui em São Gonçalo, que isso daqui para ele é lixo, ele nunca usou. E aí você vive outra realidade. Mas você então aprende a conviver com os recursos do poder da comunicação, que é aquele que a sociedade hoje no mundo todo está inserida. Isso não é mal, isso é benéfico. Eu lembro na década de 70, quando surge uma igreja evangélica que começou a detonar a televisão. Era um tal de gente colocar fogo na televisão, levar para frente da casa e colocava fogo. Gente, que tolice, quanta ignorância. O mal não é a televisão, mas o uso que você faz dela. Como tudo. Você tem ovo na sua geladeira. Se você comer 20 ovos no almoço, o ovo não faz mal. Mas você quer comer 20 ovos uma vez só, vai dar problema. Não empreste a sua mente para aquilo que não é de boa fama, só para aquilo que é digno de louvor. Vai. Quem vive segundo a carne, olha só que texto aos romanos, aos crentes lá de Roma. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. Se você continuar lendo o capítulo 8, é tremendo sobre esse dualismo entre carne e espírito e carne. Mas é interessante que Paulo coloca no meio desse dualismo a palavra mente, o entendimento sobre mentalidade. Porque é um processo que passa pela mente. Se eu vou andar segundo a carne, esse processo de andar segundo a carne é um processo conduzido pelas minhas escolhas, pela escolha da minha mente. Se eu vou fazer a opção de andar pelo Espírito, esse processo é um processo que passa pela minha mente, a escolha de andar pelo Espírito. A apóstola Valnice, a nossa líder, ela diz que carne nunca terá desejos espirituais, assim como o Espírito nunca terá desejos carnais. A carne se alimenta daquilo que é carnal e o Espírito se alimenta daquilo que é espiritual. Nós temos essas duas pessoas dentro de nós. Quando nos convertemos, antes de converter a gente só tinha uma. Mas quando nos convertemos, nós ganhamos uma natureza espiritual porque nos foi dada uma mente nova, a mente de Cristo. Quando eu recebo esta mente de Cristo, eu ganho um plus agora na minha vida, que é caminhar. Continuo sendo homem natural, continuo sendo uma pessoa conduzida pelos desejos que a carne
tem, que ela necessita, e outros que ela não necessita, mas ela tem desejos de coisas carnais, eu continuo sendo um ser carnal, mas esse plus que eu recebo, que a mente de Cristo que me foi colocada, me dá a possibilidade agora de caminhar sendo conduzido pelo Espírito. E quem faz a condução de ser conduzido pelo Espírito, caminha em vida e paz. Mas vai caminhar com o indivíduo que não é conduzido pelo Espírito. É morte e guerra. Quem aqui já pecou? Romarinho não pecou, não. Custou levantar a mão ali? Porque está pesado. Queridos, todos nós sabemos que o pecado que nós um dia praticamos tem cheiro de conflito, de problema e tem cheiro de morte. Todos nós sabemos. E aí esse grande desafio, nessa transição que nós estamos, caminhando com uma mente renovada, a mente de Cristo, uma nova mente. Aquilo que antes de ter passado pelo processo de conversão, a minha carne escolhia, fazia opções. Eu agora tenho um plus que me foi dado. A mente de Cristo me dá uma proposta de caminhar sendo conduzido pelas coisas espirituais e pelo próprio Espírito Santo. E aí as minhas escolhas, elas precisam ser pelas coisas espirituais e não mais pela carne. Porque só um louco, quando se tem a opção por vida e paz, escolhe outra coisa. Porém, todos nós sabemos da força que a carne tem. Eu acho que o grande paradigma que nós temos que quebrar é espiritualizar o que não dá para espiritualizar. Eu preciso aprender a lidar com uma carne que tem desejo de carne. E aí eu me reporto novamente ao apóstolo Valnício numa ministração sobre este tema. Eu preciso entender que como pessoa eu sou carnal. Uma das minhas naturezas. Uma vez que convertido, eu me tornei também espiritual. Mas o espiritual não aniquila o carnal. Ele continua existindo dentro de nós. E continua existindo com os desejos que a carne tem. Este é um dos maiores conflitos, se não o maior conflito que nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida, até o dia que nós morrermos. E aí é o dia que nós morrermos que o apóstolo Paulo fala que agora sim me tornei varão completo e perfeito, à semelhança de Yeshua. É quando nós vamos para a glória com ele. Esse encontro é fantástico, porque esse encontro é uma retomada daquele que nos deu a sua mente para nós, que é Jesus. Mas até chegarmos à estatura do varão perfeito, Jesus, o desafio, o conflito, a guerra dentro de nós, ela sempre estará estabelecida. A mente controla as nossas escolhas e os nossos desejos. E é exatamente nela. E aí, alguns colocam mente posicionando o cérebro. Outros colocam mente posicionando o coração, centro da alma. Na realidade, é muito subjetivo, porque a mente não é algo concreto. É um centro de uma decisão que, embora eu só a utilize estando num corpo físico, na carne, mas mente não é algo físico. Mas eu só utilizo enquanto estiver vivo na
E aí o grande desafio que nós enfrentamos é conduzir a nossa vida até o dia que nós vamos encontrar com Jesus, fazendo escolhas que nos levem à vida e paz. Vai. Quando as expectativas a respeito de alguma situação não são atendidas, o que fica é um sentimento ruim, difícil de ser administrado, a frustração. Você está caminhando lá, você está na sua rota, mente renovada. Veio uma flecha de Satanás para te atacar. E aí chega naquele momento, a sua mente de Cristo diz para você, não faça isso. Mas a proposta que veio é uma proposta carnal, que mexe com os seus desejos carnais. E aí, numa fração de segundos, você que sabe que a atitude certa era fazer a escolha pela mente de Cristo, você fez a escolha errada. Alguém aqui já fez a escolha errada? E aí nós nos deparamos com um quadro terrível, tristeza. A pior palavra é frustração, porque frustração dá a ideia de que eu não alcancei a meta, eu fracassei. E dá a ideia de derrota, de que eu não vou conseguir mais. Alguém já passou por isso? Vai. Olha o texto. A Bíblia diz, Deuteronômio 8:18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Eu não quero pegar esse texto, tirar do contexto e colocar aqui para dizer que você vai ficar rico. Não é isso. Mas eu quero que você analise o que Deus está falando para o povo de Israel, conduzido por Moisés, quando eles estavam no deserto, cheios de frustrações. A primeira experiência daquele povo, logo depois da Páscoa, logo depois da travessia do Mar Vermelho, aquele milagre que até hoje é o milagre mais contado em Israel quando você vai lá. Os quadros mais pintados que as pessoas têm pendurados em casa é da travessia do Mar Vermelho. Quando Deus chega para este povo, que havia feito um bezerro de ouro, e disse para o seu sacerdote, Arão, ficou bonito, hein? Esse bezerrão ficou bonito. Olha aí, esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Meu Deus. Parece que isso extrapola até toda a carnalidade existente. Porque é uma cegueira. Eles não conseguem ver mais nada no sentido, no campo espiritual. E aí eles vão caminhar em direção a essa proposta, substituindo Deus que abriu o Mar Vermelho por um bezerro. Não era nem bezerro vivo. Era uma imagem. Esse mesmo povo passa por um processo de seleção que não foi natural. A terra se abria, o povo era engolido, os levitas pegavam a espada, iam contra os outros das outras tribos e matavam. Não era uma seleção natural. Seleção natural é morte natural. Mas ali foi uma seleção espiritual. Era Deus começando a separar, a fazer uma limpa. Mas tinha que matar todo mundo. Teve uma época tão pesada para Moisés, que Moisés mesmo chamou Deus na responsabilidade. Olha, eu não pari esse povo. Eu não sou mãe deles, muito menos pai. Eu não aguento mais esse povo. Esse povo é rebelde, é desobediente. Quando eu quero falar de Deus, eles querem falar de bezerro. Eles querem voltar para o Egito. Saíram de lá e querem voltar para lá agora.
Eu não aguento mais. Deus, faz o seguinte, pode matar todo mundo. Mas até Moisés ia dançar. Senhor, não ouço o que eu falei não, Deus. Eu estava nervoso. Perdi a paciência. Senhor, tem misericórdia desse povo. Irmãos, qual era o projeto de Deus para esse povo? Apesar de todas as frustrações, apesar desse caminho que Deus estava conduzindo o povo de Israel para uma nova terra, qual era a proposta de Deus para esse povo? Eu quero dar força para vocês adquirirem. Aliás, Deus disse para eles que ia dar riqueza? Deus disse que ia dar o quê? Força para trabalhar, vagabundo. Eles estavam pensando que ia tudo cair do céu, que vinha maná do céu, né? Não, vai cair ouro também do céu. Não. Eu vou dar força para vocês adquirirem riquezas. Eu vou dar força para vocês trabalharem. Eu vou dar força para vocês usarem a mente de vocês. Parece um contrassenso. Um povo desobediente. Um povo que na hora de escolher, escolhia pela carne e não pelo Espírito. E Deus dizendo para eles, eu vou confirmar o pacto que eu fiz com vocês, aliás, que eu fiz com os pais de vocês. Eu vou confirmar e vou continuar dizendo para vocês, eu dou força para vocês adquirirem riquezas. Deus estava dizendo o quê? Não se frustre. Eu conheço você, fui eu que fiz você. Eu sei das fraquezas da sua carne. Eu conheço. E mesmo conhecendo você como um vaso frágil, eu coloquei em você a mente de Yeshua. E dei o meu espírito para você. Exatamente para que quando cheguemos em situações onde as nossas escolhas poderão nos causar problemas, guerras e cheiro de morte, e aí vem a frustração, Deus nos socorre. Quantas vezes já estivemos no limiar de uma frustração que estava gerando um fracasso, nos jogando abismo abaixo. E de uma forma sobrenatural, Deus, diretamente, ou usando alguém, ou a sua palavra, enfim, Deus trabalhou de um jeito onde Ele sustentou você e te tirou de lá. Assim é Ele. Deus conhece a nossa natureza. Deus sabe da guerra que é travada dentro de nós. O apóstolo Paulo retratou isso muito bem, e não retratou isso no início não, irmãos. Ele já estava lá já no final da carreira dele. Paulo já estava cheio de experiência com o Espírito Santo. E ele falava da carne, minha carne é fraca. Quando eu penso que eu estou ficando forte, fiquei fraco. Mas na fraqueza, eu tenho a oportunidade de fazer releituras das minhas escolhas e me fortalecer de novo. Aí eu fico forte. Então, você precisa aprender a lidar com a fraqueza e com o fracasso e com a frustração. Na realidade, para nós que temos a mente de Cristo, isso é um degrau para o nosso sucesso. Existe no mundo científico o que se chama de ensaio. Ensaio é o processo para se estabelecer uma verdade. E esse processo para se estabelecer uma verdade é feito através de erro e acerto. Erro e acerto. Erro e acerto. Erro e acerto. Isso é ensaio. Quantos modelos, desenhos, protótipos Santos Dumont não teve que fazer para o 14 bis voar? Ou você acha que foi o primeiro que ele fez?
porque era ensaio. Fiz esse aqui. Não levantou voo. O que deu errado? Vou corrigir. Fazia outro. Levantou o voo, mas só 1 metro do chão. O que está errado? Vou fazer de novo, vou consertar. Isso é ensaio. E você acha que nós somos diferentes? Diga comigo, o erro, a frustração ou o fracasso são oportunidades de acertarmos a nossa mente para sermos conduzidos pelo Espírito. Show! Suicídio. Pode falar. Meu Deus, quanta gente tirando a própria vida. Mas não é qualquer um. É pastor, é diácono, é mulher de pastor, é presbítero. Alguma coisa está errada. E o que você mais vê nesse meio de comunicação que nós temos hoje aí, é gente querendo justificar essas atitudes. E aí surge psicanalista para tudo quanto é lado. Não, porque a mente humana, não sei o quê. Gente que nunca soube o que é uma depressão, passou por depressão, estudou sobre depressão, está falando sobre depressão. Não foi a depressão, vocês não sabem que a depressão mata. Irmãos, eu sei tudo isso, eu já passei por um processo curto, mas terrível. Mas em nenhum momento da minha depressão passou pela minha mente a possibilidade de tirar a própria vida. Esse pensamento de tirar a vida é um pensamento carnal. Não é espiritual, é carnal. E o diabo sabe como colocar esse tipo de pensamento em nós, porque a carne tem desejos de coisas carnais. E o desejo pelo suicídio é um desejo de carne. E aí Satanás tenta alimentar isso e vai alimentar isso. Pega uma mente muitas vezes doente. Meu Deus, calma aí. Quando eu atento contra a minha vida, eu estou atentando contra a mente de Cristo que Deus me deu. Estou falando do cristão. Não estou falando do ímpio. Você imagina alguém dando um tiro na cabeça, um pastor. Ou uma corda no pescoço. Meu Deus, se a mente é aqui, o negócio fica meio estreito mesmo. Satanás sabia disso. Pode desligar. E quando Deus criou o homem e a mulher perfeitos e os colocou no Éden, Satanás ficou pensando. Porque ele pensa. Deus me expulsou de junto dele, lá do seu trono, e fez alguém que tivesse a sua imagem e semelhança. Eu não tenho imagem e semelhança dele. Mas eu decidi me dedicar para atrapalhar todo o projeto de Deus. E aí ele foi no homem, na mulher, criados à imagem e semelhança dele. Perfeitos. Equilíbrio perfeito entre natureza carnal e espiritual, porque a carne era controlada pelo Espírito, porque era Deus
era a imagem e semelhança de Deus, era a mente do próprio Deus. A carne não tinha desejo de coisas carnais porque não havia conhecido o pecado. E aí o diabo chega, e como que eu vou entrar nessa esfera e vou atrapalhar e vou criar uma confusão aí? Claro, ele não podia aparecer como ele estava, então ele apareceu na forma de um animal. Eva, que lindo este lugar. Eu estou aproveitando também, eu subo pelas árvores. Eu entro nas águas dos rios. E até falo com você no corpo de uma serpente. Eva, houve uma conversa entre você e Deus, você e Adão. Como é que foi bem esse negócio que Deus disse? Na verdade, Deus não tinha dito nada para Eva, Deus falou para Adão. As orientações com relação ao fruto, que não deveria ser comido, porque era um fruto que pertencia a Deus, foi uma conversa de Deus com Adão. E aí Eva disse o que Deus tinha falado, e aí o diabo disse: não foi bem assim, Eva. Quando ele diz não foi bem assim, ele entra com um argumento diferente. E os argumentos, eles são processados na nossa mente. E as decisões, quando se tem dois argumentos, você precisa tomar uma decisão, isso passa pela nossa mente. O diabo foi na mente de Eva. Você está dizendo que foi isso, Eva. Eu estou dizendo que não foi bem assim, porque foi isso. Na realidade, vocês poderão ser como Deus, conhecendo tudo. E aí, na hora de fazer a escolha, a mente de Eva foi seduzida por um argumento. E ela pecou. Levou Adão também a proposta, e Adão fez a escolha porque também não soube usar a sua mente. A guerra é travada aqui. O diabo sabe disso. Nesses dias que virão, muitos viverão uma guerra, e eu estou falando para a igreja. Muitos viverão uma guerra e farão escolhas erradas e se lamentarão depois. Quantos estão ao nosso alcance que nós podemos transmitir uma mensagem para que não façam as escolhas de morte e de guerra? Quantas pessoas estão ao nosso alcance? A nossa família, nosso círculo de amizade, nosso colega de trabalho, de escola, de faculdade, nosso vizinho. Você não precisa fazer um sermão como você acabou de ouvir aqui agora, essa noite. Mas alguém que você precisa alcançar, colocando diante da mente dessa pessoa um novo argumento. Ele já tem um. Um novo argumento. Bom, espero que o Espírito de Deus tenha conscientizado você acerca da guerra que você se encontra, que nós nos encontramos. E é uma guerra o tempo todo. E que a nossa mente é privilegiada, porque já temos a mente de Cristo, que nos conduz a fazer as escolhas certas, a tomar as decisões certas. E que você saia daqui com bagagem suficiente
para ser usado e ousado, tentando impedir, com o argumento certo, que alguém use nesses dias a mente para fazer escolhas erradas e colher resultados errados. Eu quero orar com você. Fique de pé, por favor. Julgamos que aqueles que estão num seminário deste são aqueles que já estão com total controle sobre os desejos da carne. Eu sei que não. E eu quero orar especificamente por você que está passando uma guerra. Não sinta-se envergonhado. É o momento de você falar com Deus. Deus, como o apóstolo Paulo, eu estou me sentindo assim. Eu estou tão fraco. Mas eu não quero perder a guerra. Minha mente, eu sei querer Cristo. Mas eu quero fazer e quero sair como Paulo saiu, fortalecido. Esse seminário está terminando. E eu quero sair daqui forte, forte, com o argumento que eu ouvi aqui esses 3 dias, para que a minha escolha seja certa. Eu tenho escolhas para fazer na frente. Eu tenho sofrido ataques na carne. Não tem sido fácil, mas eu quero vencer. Eu faço a escolha pela vitória. Eu faço a escolha por usar a mente de Cristo que me foi dada no ato da minha conversão. Eu sei que eu estou no caminho do novo nascimento, e nesse caminho eu sei que eu vou ser provado, eu sei que eu vou ser tentado, mas eu não quero abrir mão do argumento certo, de fazer as escolhas certas, para ter os resultados certos. Eu quero sair forte daqui hoje. Quero orar por você. Alguém sentindo nesse momento que precisa de uma palavra de oração para te fortalecer diante de algum embate que você está, é específico mesmo, aqueles embates que estão conflitando carne e espírito, carne e espírito. Quer vir aqui para a gente orar? Pode vir. Todos nós temos essas guerras. Talvez muitas vezes que eu fiz escolhas erradas na minha vida, se eu tivesse tido a coragem de momentos como esse, falar assim, eu estou fraco, por favor, alguém ore por mim, alguém me coloque na rota aí desse argumento certo, porque a minha mente precisa ser mais renovada do que já. Talvez eu não teria feito escolhas erradas como eu fiz. Vamos falar com Deus, irmãos. Aquele que é o autor da vida, nos fez, nos criou, nos dá tantas coisas sem merecermos, nos dá as condições para vencermos as provas da carne, os desejos da carne. É Ele, Deus, aquele que é digno do nosso louvor, aquele que nos ama independente da nossa condição, da nossa condição para ser amado. Fale com Ele. Diga para Ele aí como está difícil a guerra. Fale para Ele das atitudes até erradas que você já tomou, mas que este sentimento de fracasso não vai te dominar, porque você
não é um produto num tubo de ensaio, mas você lida com erros e acertos. E o erro que você cometeu, no momento que fez escolhas erradas, Deus está dizendo, era um ensaio para que você pudesse acertar. Você não estava conseguindo decolar, mas você viu, você sentiu e você percebeu que a escolha tomada não fez você voar, mas era um ensaio. Agora retifique, mude, transforme, acesse o novo, faça uma nova escolha, acione a mente que eu te dei e comece então agora num novo processo a perceber que você vai levantar voo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, oh Espírito Santo, as nossas frustrações, elas são tratadas por Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, nós nos lançamos com as nossas imperfeições, com os nossos pecados, com a nossa natureza carnal, nós nos lançamos, Espírito Santo, nas Suas mãos. Oh Espírito Santo, não desista de nós. Espírito Santo, continue nos trazendo vida e paz. Espírito Santo, seja o divisor de águas da nossa vida. Espírito Santo, fortaleça-nos quando estamos diante de escolhas, de atitudes. Oh Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos ajude. Nos ajude, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Necessitamos de Ti, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Minha vida seja Tua vida, Jesus. Quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Sim, Espírito. Quero matar Esta é a vida. minha É a vida nova. carne. Não há Todo espaço dia, todo dia, mais para desejos da fazer carne em Tua nós. vontade, doce Este é o Espírito. tempo. Que a minha vida seja a Tua vida. Que a minha vida seja a Tua vida. Que a minha vida seja a Tua vida. Que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Levante as suas duas mãos para cima. Hoje já não vivo mais eu. Ore comigo, Senhor. Senhor meu Deus, a Tua presença é revelada pela verdade e pela autoridade da Tua palavra. A Tua palavra revela quem eu sou. Eu sou um pecador, mas eu tenho a mente de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado